Ufa! Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos venceu o Coritiba. É claro que era o que o Santos deveria fazer na situação que o Santos está. Vencer o penúltimo colocado, já quase rebaixado dentro de casa, na vila lotada, mas ainda assim, que sofrimento, que sufoco. O Santos que teve um jogador a mais durante boa parte da partida, mas teve, eu não vou dizer assim, um jogador a menos, porque de verdade eu não acho que o árbitro seja mal intencionado. Não vou colocar isso, de verdade eu não acho mesmo. Acho ele fraco, acho ele um árbitro que toma decisões ruins e, e acaba prejudicando a partida, não só o Santos. Eu acho que o torcedor santista tem muitas razões para reclamar da arbitragem nesse jogo. O torcedor do Coxa também tem razões para reclamar desse jogo, dessas decisões da arbitragem. Mas o fato é que o Santos consegue aí uma suada, sofrida vitória e pelo menos termina a rodada fora da zona do rebaixamento, algo que já faz com que o torcedor, e eu imagino que esses jogadores também, consigam respirar melhor numa semana em que o Santos sofreu aí com muita pressão pela goleada vexaminosa de domingo e algumas notícias com relação a bicho. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga o que você achou dessa vitória. Santos 2, Coritiba 1. Então o Santos estreando sua camisa nova, inspirada no Japão. Acho que eu vou, enfim, vou pensar se eu compro aí, mas internamente tem uma parte de mim que fala, compra, o Santos ganhou, deu sorte, compre. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas dificilmente original, é uma camisa muito cara. Mas Santos que foi a campo com sua camisa nova de carpas azuis com ondas, camisa bem peculiar para dizer o mínimo, deixando o Coritiba jogando com a sua camisa primeira, né, uniforme 1, branca, na Vila Belmiro, que causa sempre um estranhamento. Mas Santos que foi a campo com o João Paulo no gol, aquela escalação que o Marcelo Fernandes considera ideal, né? João Paulo no gol, Dodô, Basso e Joaquim fechando o trio de zaga. Dodô, a gente lembra, um lateral de ofício. Lucas Braga e Kevson nas pontas, Tomás Rincon e Lucas de volante, Lucas Lima e Soteldo já mais avançados para complementar para o Marcos Leonardo, um Santos que com 25 segundos de jogo acertou uma bicicleta, acho que foi o Marcos Leonardo, já quase que o Santos começa aí vencendo antes do primeiro minuto, mas começou vencendo aos 3 minutos e meio, uma falta conseguida aí próximo da área, cruzamento de Lucas Lima, bela cabeçada de Joaquim, que fez uma boa partida, um cenário assim adequado, perfeito para o Santos conseguir uma vitória tranquila, mas isso não existe no vocabulário do Santos. Pouco tempo depois, ou 4 minutos depois, na verdade foi em seguida, assim, é que o pênalti foi marcado mais tarde, mas o gol do Santos foi tipo, aos 3 minutos e meio, aos 4 minutos e meio já tinha uma bola alçada na área do Santos em que o braço do Dodô sobra para trás e a bola bate no braço. É o tipo de pênalti que a arbitragem brasileira dá, que obviamente não teve intenção, mas a gente já viu várias vezes pênaltis que não tem intenção serem marcados contra o Santos, muito mais ainda. Então, vindo do árbitro, que é o mesmo que deu aquele pênalti bizarríssimo do Zanocelo, que eu comentei no pré-jogo, o Zanocelo dá um carrinho totalmente fora da jogada, fraco, e o jogador do Coritiba encosta nas nádegas do Zanocelo e cai. Esse pênalti aí é até normal, era até esperado que o Wagner desse, o árbitro da partida. Inclusive, o VAR chamou ele, o Wagner do Nascimento Magalhães, ele olhou lá, viu a bola batendo na mão e falou, é pênalti. E, de novo, assim, a gente tem que falar disso porque é uma arbitragem falha. Falta critério, na minha opinião. Eu já fiz um vídeo sobre isso, procurem aí no canal, sobre como o VAR poderia ser usado melhor. Eu acho que esse seria um caso, mas é que aí o próprio Wagner já tinha dado pênalti antes, mas precisaria-se, nesse caso especificamente,
fazer o critério definitivo, né? Tipo assim, a intenção conta ou não conta? A jogada tem algum tipo de definição de intenção do jogador, assim, isso vai valer ou não vai valer? Então, porque no fim das contas, deixa de ser uma falta para ser só uma, uma bola acidental, digamos assim, né? E isso causa um tipo de situação em que o jogador do time que está atacando pode mirar, porque que nem a jogada do Coritiba, o cara chutaria, se a bola seguisse, né, se o braço do Dodô não estivesse lá, a bola sairia da área, porque foi muito mal chutada a bola, assim. Então dá toda a impressão que o cara mirou no braço, e aí é difícil, né, você constatar infração ou intenção de infração numa jogada nesse sentido. De qualquer forma, a bola bateu na mão, isso é inegável, a mão aumentou o espaço, isso também é inegável, então é o tipo de pênalti que vem sendo marcado costumeiramente no Brasil. Não vou falar que é sempre marcado a favor do Santos, por exemplo, mas mais um pênalti contra o Santos, pênalti novamente bem batido contra o João Paulo, que de novo encostou na bola, mas como foi contra o Bragantino, mas a bola morre no fundo das redes. Então, com 10 minutos, o Santos com um empate aí. E o William Farias, que reclamou do juiz indo pro VAR, né? O VAR orientando o juiz aí pro VAR, ele reclamou, tomou um amarelo besta por causa disso. Jogador do Curitiba, né? O William Farias. Fez uma falta que, assim, olhando no replay, eu tendo a achar que não foi falta, inclusive, assim. Ele dá eu não sei, me parece um contato no meio de jogo, mas não me parece falta. O juiz, de novo, né, eu não acho que ele seja um juiz mal intencionado, mas fraco, fraco. Talvez o juiz que queira chamar atenção para ele. Dá o segundo amarelo pro William Farias e expulsa o jogador aqui. E aí a gente tem que ser coerente, né? Se eu tô reclamando do juiz, e como eu falei no começo do vídeo, acho que a torcida santista tem motivos para reclamar da arbitragem, mas eu acho que a torcida do Coritiba também teria por essa expulsão que para mim foi descabida. E aí, tanto o juiz demonstra assim essa fraqueza de coerência, assim, que logo em seguida ele dá um amarelo pro Joaquim, numa falta que mal e mal foi falta, eu nem acho que tenha sido falta, de novo, e dá muito a sensação daquele juiz que quer compensar um lance com o outro. Enfim, o Santos não faz muita coisa nesse final de primeiro tempo, o Coritiba que preocupa no sentido do Santos, né? Porque é o penúltimo colocado, é um time que praticamente não luta por nada mais nesse Campeonato Brasileiro, já está quase rebaixado, e mesmo assim fez um jogo muito duro com o Santos, porque conseguiu, mesmo depois de estar com um jogador a menos, se estruturar bem para parar esse time do Santos que conseguia, por exemplo, errar muitos passes tendo um jogador a mais. É um pouco inconcebível isso, porque matematicamente sempre vai ter um jogador sobrando. Então você, teoricamente, sempre vai ter uma opção de passe desde que os jogadores se movimentem e quem estiver com a bola saiba passá-la. E o Santos parece não conseguir fazer isso direito. No intervalo, o Marcelo Fernandes aí fez alguma substituição, né? Tirou o Kevson para colocar o Furt, então o Dodô avança um pouco mais, até porque o Curitiba estava com um jogador a menos. E continuou um jogo muito, muito disputado, mas o Curitiba abdicou da posse de bola, abdicou da presença no ataque, tanto que no segundo tempo o Santos teve 67% de posse de bola, segundo o SofaScore, com 14 finalizações, sendo que o Curitiba só teve uma. O problema é que dessas 14 finalizações, apenas 3 foram no gol, e uma delas bem fraca do Soteldo, inclusive. Mas o Santos finalizando de novo, assim, bastante mal, não sei se pela questão da pressão, né? Um jogo difícil em casa. Teve uma bola na trave, inclusive, do Furt. E aí o Gabriel dá toda a pinta de ser um goleiro que pratica mais o golpe de vista do que a movimentação. Já teve um lance antes do primeiro tempo que ele fica só olhando, uma bola acho que o Marcos Leonardo desvia, se fosse pro gol era gol. Esse também, a bola foi bem devagarzinho na trave, ele ficou parado olhando, rezando, de fato foi na trave. E aí, aos 27 do segundo tempo, um escanteio curto, veja só, um batido de escanteio curto, o Soteldo pega, próximo da área, na lateral da área, consegue fazer uma boa jogada e cruza perfeitamente
para o Marcos Leonardo em posição absolutamente legal, completaram de cabeça e deram um pouco mais de tranquilidade, não muito, mas um pouco mais de tranquilidade para esse Santos, que vale dizer, volta e meia tomava uns contra-ataques, assim, não acabaram não sendo perigosos, porque o Curitiba não conseguia chegar mesmo no gol, mas que com um time um pouco mais qualificado, mesmo com um jogador a mais, o Santos se colocava em situações um pouco arriscadas. 2 minutos depois do Santos estar com a vantagem, sai o Lucas Lima para entrar o Silveira, e aí no final o Santos teve mais um lance do Marcos Leonardo, em que ele pega um chutão para frente do Joaquim, assim, na minha opinião, na mesma linha. Ele domina, a bola passa por cima dele, ele completa de primeira, golaço, golaço mesmo. Anulado por impedimento, a decisão de campo foi impedimento, e aí no VAR, o VAR que mostra, né, no telão como que foi o replay da jogada, o Marcos Leonardo bate o olho e fala, não, posição legal, já sai meio comemorando, mas na hora que o VAR ajusta, as linhas parece que estão juntas, e eu achava que a linha junta era vantagem do ataque. Aparentemente contra o Santos, se for contra o Santos não existe isso. Então, o Santos voltando aí pro sofrimento. E aos 45 minutos sai Marcos Leonardo e Lucas Braga para entrar Rodrigo Fernandes e João Lucas. E já nos acréscimos entra Mendonça para sair Soteldo, que fez um segundo tempo bom, um primeiro tempo nem tanto. O Santos que ainda tomou, mas teve uma jogada que o Coxa chutou de longe, o João Paulo fez uma boa defesa, mas o Santos que finalmente, né, felizmente consegue essa vitória e com esse resultado sai da zona do rebaixamento. Afinal de contas, o Vasco em jogo prévio, no jogo anterior, perdeu do Internacional, deu trabalho, sim, mas perdeu em casa para o Internacional. E com isso o Santos chega aos 33 pontos em 16º, com Goiás com 31 e Vasco com 30 pontos. Goiás que perdeu para o Fluminense num jogo absurdo, que ele começou ganhando de 2-0, mas perdeu de 5-3. E o Vasco que perdeu no Internacional e enfrenta o próprio Goiás. Então, caso Goiás e Vasco empatem, o Santos segue fora da zona do rebaixamento, mesmo que perca do rival da Marginal, time que enfrenta no próximo domingo. Lembrando que se o Santos vencer o rival da Marginal lá no estádio deles, que tem um monte de nomes, o Santos passa o rival pelo número de vitórias. Então o Santos, com a vitória, com certeza vai ficar fora da zona do rebaixamento. Lógico, porque já está fora da zona do rebaixamento, mas com certeza colocaria um adversário entre ele e a zona do rebaixamento. E se Goiás e Vasco empatarem, inclusive, mesmo que o Santos perca, continua fora. Então, um jogo bastante importante para o Santos. Por várias questões, eu acho que é um jogo que, caso o Santos vença, assim, vai ficar muito, muito, muito próximo de escapar aí do rebaixamento por vários fatores, né? Ser uma vitória fora de casa, no clássico, assim como foi contra o Palmeiras, e por só faltarem daí, teoricamente, 9 pontos para, enfim, se livrar. Com certeza. Então eu acho que é um jogo, novamente um jogo muito importante, novamente uma final de campeonato. Vamos ver se esse Corinthians que conseguiu uma vitória contra o Cuiabá de uma maneira assim meio. Tava vendo o pós-jogo do Diário do Peixe e comentários, né, dos torcedores eram do tipo assim: ah, o Santos foi roubado, assim, foi garfado, foi prejudicado pela arbitragem, jogando em casa contra o Coritiba, penúltimo lugar do campeonato, já quase rebaixado. Imagine jogando na casa do rival da Marginal, que sabemos que é um time historicamente muito favorecido. Vamos ver o que vai acontecer, mas o importante é que nesta quinta-feira, nesta rodada, o Santos fica fora da zona do rebaixamento, não entrará lá, e aí isso, só o fato de estar fora da zona já dá um respiro, já dá uma sensação um pouco mais tranquila, já tira um peso dos ombros. Então, é óbvio que era obrigação vencer do time na situação do Curitiba jogando em casa, né? O Santos jogando em casa, mas ainda assim não tinha nenhuma pinta que seria um jogo fácil, até porque o Curitiba não tem mais o que perder nesse campeonato. E o Santos conseguiu aí fazer valer o seu mando de campo, fazer valer a pressão da torcida, enfim, e a sua qualidade maior mesmo, né, do que o Curitiba, para conseguir esses 3 pontos. Agora vem um jogo ainda mais difícil, um jogo bastante complicado, um estádio que o Santos raramente vence, e novamente uma final de campeonato.
mas um jogo aí que pode deixar o Santos muito próximo. E como eu estava falando no começo do vídeo, surgiram nessa semana um assunto sobre o Santos ter oferecido um bicho específico, no caso de 500 mil, para os jogadores caso vencessem algumas partidas. E aí, entre essas partidas estava incluído o clássico contra o Rival Verde da capital. E após o Santos vencer, os jogadores teriam pedido 1 milhão, né, para dobrar o bicho, seria 1 milhão para o elenco, e o Santos teria concordado. Então, já estou imaginando que esse bicho já deve estar 1 milhão pro jogo contra o Corinthians, e se ganhar, eles vão acabar pedindo 2 milhões, enfim. Neste momento, eu prefiro não pensar sobre isso, porque é o tipo de coisa, é o tipo de situação que suscita comentários, não vou falar maldosos, mas enfim, capciosos, digamos assim, com relação à índole dos jogadores. Eu não vou aqui colocar nada nesse sentido, mas o fato é que esse tipo de ação suscita esse tipo de comentário. Estou falando que esteja certo, esteja errado, mas depois de uma goleada do tipo que o Santos sofreu contra o Internacional, é inevitável esse tipo de situação. Então eu espero que os jogadores entrem sempre com seu ânimo no melhor estado, entreguem o melhor de si dentro de campo, principalmente neste jogo, neste clássico tão importante que será no próximo domingo, 6h30 da tarde, no horário de Brasília. Certo, pessoal? Então, felizmente o Santos vence. Claro que era um jogo que o Santos precisava vencer. São mais 9 jogos pela frente em que o Santos precisa de pelo menos 4 vitórias para ficar mais tranquilo. Esperamos que venham todas elas o mais rápido possível. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso pós-jogo bem tranquilo aqui. Eu até poderia fazer um jogador a jogador, mas eu acho que teve momentos, né? Eu vou destacar aqui o Joaquim, que fez um jogo bom, o Tomás Rincon, que eu acho que conseguiu ajudar bastante, o Jean Lucas não fez um primeiro tempo muito bom, o Soteldo também não, mas melhorou no segundo tempo, o Lucas Lima se mostrou presente, o Marcos Leonardo de novo fazendo gols decisivos, e os problemas das pontas, né? Kevson, Lucas Braga e o Dodô na lateral também não tem colaborado muito, assim. Acho que o Furt vai acabar ganhando alguma posição, até porque o Soteldo pode assumir uma dessas pontas e o Furt jogar do lado dele. Não sei se seria o caso contra o Corinthians, mas são possibilidades, né? Vamos ver o que acontece mais pra frente. Mas o importante o Santos conseguiu essa vitória, era muito, muito, muito importante, era fundamental. E da mesma forma que eu achava, assim, eu acreditava que se o Santos perdesse ou não vencesse esse jogo em casa, a chance de cair era muito grande. Caso vença o jogo contra o rival da Marginal, a chance de estar na primeira divisão ano que vem é muito, muito grande, muito maior. Então são jogos muito importantes, cruciais para essa caminhada do Santos. Vamos ver se este time consegue estes sonhados 3 pontos. Até o empate não é o ideal, afinal de contas é um rival direto, mas considerando o contexto, eu nem reclamaria muito. Mas enfim, o importante é que os outros resultados ajudem também e o Santos consiga se manter fora da zona do rebaixamento ao final da próxima rodada. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e celebre, comente o que você achou dessa partida. É uma partida que o Santos teve muitos problemas com a arbitragem, mas mesmo assim fez valer o seu mando, fez valer a força da torcida e saiu com os 3 pontos fundamentais nessa caminhada. Obrigado a todos. Vamos ver se consigo fazer a análise da coletiva. Sábado já tem pré-jogo, porque domingo o Santos volta a campo no clássico, que eu já tô nervoso desde já. Obrigado a todos. Pra cima deles. Vencemos. Amém. Um abraço.